E continuamos falando da luta de indígenas por terras. Na avaliação de lideranças, indigenistas e juristas, a votação da tese do marco temporal no Supremo Tribunal Federal põe em jogo a sobrevivência de vários povos originários brasileiros. Acompanhe na reportagem de Pedro Estropaçolas, do Brasil de Fato. No dia 28 de outubro, a esperança de uma solução para os conflitos envolvendo o reconhecimento dos territórios indígenas se volta ao Supremo Tribunal Federal. Em jogo, a suspensão ou não do parecer publicado em 2017 e que estabelece o marco temporal como norma nos processos de demarcação. Defendido por ruralistas, a proposta da Advocacia Geral da União estabelece que os povos indígenas só têm direito a reivindicar terras que já estavam ocupadas em 5 de outubro de 1988, dia em que a Constituição foi promulgada. Primeiro, uma falha radical dizer que os indígenas eram tutelados e há registros históricos de extrema violência em caso de os indígenas tentarem reivindicar ou voltar para suas terras de onde foram expulsos, né? Então as vias de fato ficavam já prejudicadas. A ação judicial existente naquela data, que compõe a tese, também praticamente impossível, porque os povos indígenas até 88 foram tutelados. Então o que joga por terra essa tese torna ela de fato inconstitucional. Segundo o Ministério Público Federal, desde a sua publicação no governo de Michel Temer, a tese do marco temporal inviabilizou a demarcação de pelo menos 27 terras indígenas, que tiveram seus processos devolvidos da Casa Civil e do Ministério da Justiça para a FUNAI. Além disso, 310 terras indígenas estão com processos de demarcação estagnados, de acordo com o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI. Se isso for favorável aos ruralistas, a gente vê assim que é o genocídio, porque a gente já lutava com os brancos têm a arma de fogo, né? Hoje tem a arma que é a caneta, né? E eles vão nos matar dessa forma, a canetada, né? Porque é o genocídio dos povos indígenas, não só dos xoclens, mas de indígenas de todos os territórios do Brasil, né, que estão aí aguardando ansiosamente pela demarcação do seu território, né. O pedido de suspensão dos efeitos do marco temporal foi feito pelo ministro Edson Fachin em maio, no julgamento do povo xoclém, alvo de uma tentativa de reintegração de posse movida pelo estado de Santa Catarina. O caso serve como base para outros processos de demarcação no país. A terra que está em jogo foi reconhecida pelo Ministério da Justiça em 2002 e é parte do território Ibirama-Laclanô, reduzido em 63% pelo extinto Serviço de Proteção ao Índio ao longo do século XX. A nossa história de luta, nosso contato foi dia 22 de setembro de 1914, né? Então, na verdade, temos 106 anos de contato aqui no Vale do Itajaí, rodeado de 4 cidades, né, de europeu, italiano, alemão, né, e polonês, que o próprio Estado pagava gente para matar os povos indígenas. Não existe marco temporal na Constituição Federal. Existem, sim, os direitos tradicionais dos povos indígenas no Brasil. Eu falo como xoclém, mas falando para todos os povos indígenas do Brasil. Obrigado. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.